Olá pessoal, vamos fazer aqui nosso vídeo de fechamento diário dos robôs, principalmente do escavador, né? Que a gente está testando várias estratégias. Hoje, depois de uma sequência de 3 dias de gain, o escavador não conseguiu fazer a meta, chegando inclusive a limite de loss em algumas das estratégias que a gente está acompanhando. Então hoje foi um dia, o mercado tinha notícia às 9h30, né? Parece que às 11 horas, 9h15, 9h30, 11 horas, quer dizer, tinha algumas notícias aí relevantes que pode ter movimentado o mercado contra, tá? Mas foi um dia, você vê, muito rabiscado do dólar, ó. Isso aqui era um gráfico de 3R, você vê meio muito brigado, não tinha uma direção, né? Então aqui é o nosso pecúnia tendência e fez algumas operações boas, muito na venda, né? Tentou fazer essa comprinha aqui, andou um pouco mais de 5, acho que não andou 5 pontos, teve um stop e as outras todas deram. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações, sendo um stop de 5 pontos. Então vamos lá, essa primeira estratégia aqui é aquela que eu estou testando, abertura de mercado, ela deu certo hoje. Ontem ela deu loss, né? Depois de uns dias já que vinha dando gain. Hoje ela conseguiu o gain dela. O escavador 1,5 para 3 por ordem limite, ele batalhou bastante, foi um dos que não fez muita operação, ó, mas não conseguiu atingir a meta. Ele chegou a 5 pontos só, tá? Porque começou o dia perdendo, recuperou, mas aí depois teve essas perdas. E, né, nem foi na hora da notícia, né? 9h30 até ele ganhou. Aí depois teve essas duas consecutivas aqui. Então foi um dia que para ele brigou muito, mas saiu, depois que desconta as taxas, saiu com R$13 positivo com o contrato. Ó, pagou R$36 de taxa. Teve uma taxa de acerto de 70%, mas ainda assim não foi satisfatório. 1,5 para 3 a mercado, viu que a gente havia 2 dias olhando, as ordens a mercado estavam melhores do que por ordem limite, né? Hoje foi o contrário, elas bateram logo o limite de loss, ó, não acertou praticamente nada. Entre 9h16 e 9h40 elas se deram mal. Então o mercado acabou aqui com 8 pontos negativos. A gente sempre está buscando 8 pontos por dia, deixando um limite de até 8 pontos. Então veja que todas elas pararam quando chegou em 8 pontos de loss. Então aqui a de 1,5 para 6 também não conseguiu. As operações foram essas. Como ela perde 6 pontos, o que acontece? Ela tem que trabalhar muito para recuperar, né? E aí ela levou outro loss. Aí pronto, aí acabou o dia dela. Nem por ordem limite, nem a ordem a mercado foram bem 1,5 para 6. Tá? Essa aqui por ordem limite e essa aqui por ordem a mercado. A da mercado levou logo 2 loss de cara, não ganhou nenhuma vez. Porque aqui, ó, ele perdeu 6, né? Quando ele entrou na próxima operação, na hora que voltou 2 pontos, chegou no limite. Quer dizer, essa operação aqui pode ter sido um gain. Mas na hora que voltou, já o robô já para não deixar aumentar. Ele não sabe se vai depois voltar, né? Então, a de 2 pontos por ordem limite foram essas operações. Se não tivesse perdido aqui,
talvez tivesse recuperado, mas aí a gente não sabe, então tem que parar do nosso gerenciamento, né? A de 2,5 para 5, por ordem limite, ela ainda conseguiu ficar positiva, pouco positiva, 4,5 pontos. Como ela busca mais pontos, né, ela teve uma sobrevida maior. Tá? Pegou uma sequência de gain aqui à tarde, ó, mas mesmo assim não chegou na meta. Quando desconta as taxas, foi para R$10. Aquelas duas que eu estou usando direto do mínimo, sem ser por cross order, se você observar ela a mercado, as operações que ela fez a mercado, vamos lá no gráfico. Ela chegou, como aqui está com 5 contratos, eu tenho que buscar R$400, que seriam os 8 pontos. Ela chegou a 445. Então, ela fez a meta. Só que a gente não desliga ela, porque a gente está testando para ver até onde é que ela vai no dia. Então, ela fez a meta, mas devolveu, ficou super negativo aqui, R$200 negativo. Depois recuperou no final do dia, mas aí, como tem muita taxa, ficou negativo. Fez 20 pontos, ó. 20 não, terminou com 24 pontos. 4 pontos aqui. Mas ela tinha feito os 8 aqui, ó. Tivesse parado aqui. Aquela que é por ordem limite, não entra. Ela, vamos ver o gráfico. Ela não chegou a 400. O máximo que ela chegou foi 150. 275. Então ela realmente não faria a meta hoje, a que está direto do mini. Peculiar padrões é aquela estratégia que eu faço uma operação por dia. Ela não entrou nos dias anteriores, foi entrar hoje e ele levou um loss. Então o dia foi ruim mesmo. A do scalper é aquela do mini índice, que a gente busca 100 pontos, uma operação por dia. Ontem ela ganhou, hoje também ela ganhou. Tá? Então, essas para trás aqui são testes, eu não vou nem mostrar porque são testes que a gente está fazendo em outras estratégias. Então o dia hoje foi ruim, mas dentro do nosso gerenciamento. Óbvio, você não vai operar com todas essas estratégias. Pode ser que você tenha escolhido, por exemplo, operar com 2,5 para 5 e nem foi um dia negativo, foi só um dia que não atingiu a meta. Quem está operando com alguma dessas aqui, devolveu o que ganhou ontem. Nós vimos essa semana de 3 dias de gain. Hoje foi um loss. É se pensar se amanhã deve se ligar os robôs ou não. Amanhã é sexta-feira. Você está com 2 dias positivos, né? Perdeu um de hoje, eliminou o de ontem. Quer dizer, vale a pena? Aí você pensa, se vale a pena operar amanhã é dia de payroll, se vale a pena ou não. Coloca só no simulador, se está positivo. Pensa aí se deve ligar, se deve trabalhar amanhã ou não, tá? Nós vamos deixar ligado, tá no simulador, nós vamos deixar ligado para ver o resultado da semana toda. Mas digo, a semana já está positiva. Mesmo que perca amanhã, como ele ganhou 3 dias seguidos, um dia pelo menos ele vai ficar. Só que aí você pode arriscar amanhã, né? Vamos ver como é que acontece. Semana passada, ele também perdeu 2 dias. Ganhou 3, perdeu 2. Semana retrasada, ele só perdeu um dia. Foi exatamente na quinta-feira. Os outros dias todos foram gain. Então vamos ver se ele repete a semana retrasada. Tá bom? Vamos aguardar aí. Amanhã a gente volta a se falar. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. E até amanhã.